um prazer novamente estar aqui com os irmãos para juntos experimentarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Como o pastor Renan pregou, aquilo que ele me entregou. Quero poder também compartilhar os irmãos em nome de Jesus. Quero justificar a ausência da minha esposa e do meu filho, não puderam estar, mas podem ser que ele esteja ali no YouTube. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Ministério de Louvor. Lembre-me no final do culto. Ministério de Louvor, pastor. Vou adorar o Ministério de Louvor no final. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você possa abrir ou a Tati colocar para mim 2 Reis, capítulo 5. É um texto extenso, mas eu preciso desse texto, ok? E vamos tentar não ser muito longo a palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, aí já é o nosso Deus, dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Serão tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disseram a sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Então, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, dizer o homem de Deus que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se tivesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoa o Senhor teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que curvar na casa de Rimom. Quanto assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância.
E jazia o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã, que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor, me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se Ciro tomar 2 talentos, estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Saiu diante dele leproso, branco como a neve. É um texto forte, bem forte. Pensando na igreja, no tema escolhido desse ano, que é vivendo os... Como é que é o tema da igreja? Me ajude aí. O ano das grandezas de Deus. Pensando nesse tema, o ano das grandezas de Deus, e chamando a atenção do versículo 1, em que diz que Naamã era grande homem diante do seu Senhor. É de onde surge essa mensagem. Antes eu quero te atualizar de uma coisa. A lepra é uma das doenças mais antigas registradas na Bíblia. E uma doença para aquele tempo fatal. Uma doença sem cura. Hoje sabemos que essa doença é de nome hanseníase. Sabemos que hoje tem como combater a bactéria. Sabemos que hoje tem como curar uma pessoa que se contaminou com a lepra. E aqui nós vemos um general, grande homem diante do seu senhor, diante do seu servo. Porém, por detrás de suas vestes, por detrás daquilo que ele escondia para muitos, ele não era tão grande assim. Homem grandioso para a sociedade, mas vivendo uma fragilidade, vivendo algo terrível na sua vida, que com certeza, com o passar do tempo, ele precisaria se afastar do seu posto de general. Se Deus não viesse intervir na vida de Naamã e não curasse o homem, ele não aguentaria mais, depois de algum tempo, levar o seu ofício à frente com o general. Porque a lepra ia começar a definhar ali a sua carne. O homem se escondendo atrás de uma aparência de general. Eu não acredito que muitos ali não sabiam disso. Talvez os mais próximos. Hoje, quantas pessoas são assim, não é mesmo? Se escondem através de uma imagem, se escondem através de uma aparência, mas na verdade o que elas pregam não é aquilo que elas vivem. Quantas pessoas são surpreendidos com aquilo que simplesmente pregavam ser, mas na verdade elas não eram aquilo que pregavam, porque se escondiam atrás de uma aparência. Eu lembro das cartas em que Jesus Cristo pede para que João venha entregar às igrejas da Ásia. Com exceção de uma, Deus adverte aquelas igrejas, dizendo sobre elas e falando: porém tenho contra ti. A advertência de Jesus Cristo para que essas pessoas daquele tempo, viessem se corrigir. E quantas vezes Deus, Ele olha para nós, temos a nossa aparência, vivemos uma imagem, mas muitas das vezes nós também temos os nossos porém.
E precisamos a cada dia curvarmos diante do Deus Todo-Poderoso e pedimos para que Ele nos corrija, para aquilo que nós aparentamos ser, quando nós vemos aqui, como nós sorrimos, como nós falamos, como nós cantamos, como nós adoramos, realmente dentro do nosso interior, Deus realmente sabe, realmente Ele é isso que está aparentando a ser. Mas Deus nos conhece. A lepra é uma doença contagiosa, é uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. E agora eu vou te falar um pouco o que ela causa no organismo. Ela causa no organismo alteração, diminuição ou perda de sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular. Principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos. E pode gerar incapacidade permanentes. Manchas em qualquer parte do corpo, como perda ou alteração de sensibilidade ao calor, dor ou tato. Se queima ou machuca sem perceber. Por isso, muitas vezes, necessário é amputação. Quando chega no estado mais avançado, as pessoas com esse tipo de situação que não estão sendo tratadas passam a sentir formigamentos, choques, agulhadas, câimbras ou dormências nos braços e pernas. Diminuição da força muscular, dificuldade para pegar objetos, segurar chinelo nos pés, nervos engrossados e doloridos. Feridas difíceis de curar, principalmente em pés e mãos. Áreas da pele muito ressecadas que não suam com queda de pelos, especialmente das sobrancelhas. Caroços pelo corpo, coceira ou irritação nos olhos. Entupimentos, sangramentos ou feridas no nariz. Naamã ainda não tinha chegado nesse estado, pelo que aparenta o texto. Mas ia chegar. Deus não intervisse. Se Naamã fosse general de Israel, já seria banido só por ter lepra. Na Síria, com o tempo, ele mesmo precisaria afastar do seu posto um grande homem, mas vivendo uma fraqueza. Entende isso? Nós precisamos entender como está o nosso estado espiritual diante do Senhor. Porque Deus não quer que você esteja vivendo uma fraqueza espiritual, mas que você possa viver a grandeza de Deus. E que você possa, em nome de Jesus, viver aquilo da proposta do tema desse ano, as grandezas de Deus na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que a Tati possa, por favor, minha irmã, colocar o primeiro tema para mim. Olha ali. Eu vou pedir uma coisa a você. Homem vai dizer assim, um grande homem diante do seu Senhor. E você, mulher, vai dizer, uma grande mulher diante do seu Senhor. Combinado? Entenderam? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Ponto 1. Sempre tem uma missão para cumprir. Eu quero agora dar um foco na vida dessa menina. Cativa, sequestrada, escravizada. Eu não estou dizendo que ela estava vivendo de forma ruim, sendo maltratada na casa de Naamã. Mas ela havia sido sequestrada de Israel. Ela havia sido levada para a casa de Naamã, na Síria. E por se tratar de menina, eu posso pensar que ela poderia ainda ser pequena, mas grande para o Senhor seu Deus. Pessoas como eu não sou alto, mas eu posso ser grande para o Senhor, sim ou não? Sim. Assim como tem pessoas aqui que também não tem tanta estatura, mas pode ser grande para com Deus. Como eu sei que tem uns homenzão aí, não é? Que são grandes. E pode continuar em nome de Jesus sendo grande para o Senhor, seu Deus. Para a glória do Senhor. Longe de sua casa, longe de sua terra, talvez longe de sua família. Mas alma sensível a Deus. Já não é a primeira vez que o Oséias vai dar início aqui ao culto e que ele esbarra algumas coisas da palavra que eu quero trazer.
sensível à voz de Deus. Quantas pessoas, queridos irmãos, são afastadas e não sentem mais nada por Deus, não sentem saudades. Quantas pessoas também, ao contrário disso, estão até afastadas, mas sentem saudades do primeiro amor. Primeiro amor, porque Deus, Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Mesmo diante da situação, é que ela tinha todo o direito de ficar calada. Aquela pequena menina mostra uma grandiosidade que Naamã não conhecia. Aquela pequena menina mostra uma grandiosidade que ele nunca tinha visto, que ele nunca foi em sua vida. E somente grandiosos fazem assim, apontam a direção, o caminho. Repete comigo, somente grandiosos fazem assim, apontam a direção, o caminho. Explorando o texto mais psicologicamente, com toda certeza, não somente o corpo de Naamã estava enfermo, mas também a sua alma, o seu psicológico. Não tem como uma pessoa, nesse sentido, desse ano aqui, desse contexto, uma doença que não tinha cura, está vivendo uma sentença de morte ali na sua vida e ter uma alma alegre. Principalmente não tendo Deus Todo-Poderoso na sua vida. Portanto, não somente o físico de Naamã está precisando de uma cura da parte do Senhor, mas a sua alma também estava aflita e necessitada e precisando desesperadamente de Deus. Quantas pessoas eu conheci, você conheceu também, ao contrário disso, que tem seu corpo enfermo, mas as suas almas estavam grandes e prontas para encontrar com o Senhor. No caso de Naamã foi totalmente diferente. Agora deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. Você sabia que existem pessoas que parecem estar com a síndrome de Naamã? Como a leprosa? Eu falei para você que a lepra, ela tira totalmente a sensibilidade do corpo. E existem almas, pessoas, por isso que eu falei que o Osé desbarrou, parte da minha mensagem, que são totalmente insensíveis à palavra de Deus, ao toque de Deus. Pessoas, quando nós pregamos, elas não sentem nada. Pessoas como nós falamos de Deus e não sentem absolutamente nada. Mas o pior é que pode existir pessoas no meio de nós, no meio de outras igrejas, em que quando o louvor está sendo cantado e a pessoa não sente nada. Enquanto a palavra está sendo pregada e a pessoa não consegue sentir nada. Crente consegue passar semanas sem colocar a mão na palavra de Deus. Crente consegue passar semanas sem orar, sem buscar o Senhor. Ora, se uma pessoa está vivendo esse tipo de situação, há indício para que essa pessoa esteja com uma insensibilidade em sua alma e também precisando do toque do Espírito Santo para ser curada, para poder viver o ano da grandiosidade de Deus. Porque é afastado dele e sem sentir a presença dele, o toque dele, você não verá isso. E sabe o que é o pior? Como falei para você, a lepra ela é contagiosa. Ou se eu não falei, eu estou dizendo, a lepra ela é contagiosa. E o pior é isso, é que convivendo com pessoas assim, se não se cuidar, alguns podem acabar ficando insensíveis também à voz de Deus, à palavra de Deus. Pastor, mas isso não é possível. Sim, é possível sim, Tati, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis. Só o 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Pode sim.
Nós vamos aprender, como Moisés falou, a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Um crente que não gosta de adorar, que não sente a presença de Deus. Um crente que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de orar. Como experimentarás a grandeza de Deus? Como? Existe talvez algo até errado no processo da conversão. Um grande homem, grande mulher de Deus consegue se afastar dessas coisas. E consegue buscar a Deus, e consegue não ficar tendo uma alma insensível. Portanto, se você se sente insensível à voz do Espírito Santo, hoje é o tempo de você estar aqui curado. De entender assim, olha, eu não estou sentindo nada, mas eu quero ser aqui curado. Porque o contexto de onde eu vim, é que quando alguma pessoa entrava no culto, não se tirado, você não falando mal do culto, você ia falando mal do pastor. Mas esqueciam-se de olhar para dentro de si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Grandes homens e grandes mulheres de Deus têm fé diferente. E não importa a idade, têm visão espiritual diferente, são impulsionados pelo Espírito Santo. Ou vai dizer que essa menina não foi impulsionada pelo Espírito Santo para poder orientar Naamã? Esta menina tinha o direito de não falar nada, afinal foi levada para longe de sua casa, família, escravizada. Você faria o quê? Fosse no seu caso. Mas com todo o exemplo de como ser grande para o seu Senhor e viver a sua grandeza, ainda assim ela o fez. Esse precisa ser nosso papel, irmãos, como grandes que somos na presença de Deus. Como aqueles que têm o Espírito Santo, somos orientados por Ele, são aqueles que têm que apontar a direção, apontar Cristo, apontar o caminho, apontar de onde vem um consolo, de onde vem a paz e de onde vem a salvação. Como está escrito em Mateus 11, 28 ao 30, palavras do Senhor Jesus. E esse aqui foi o caso de Naamã. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos experimentar isso. Ter sensibilidade com o Espírito Santo. Vou contar um ponto meu. A Bíblia fala que nós podemos confessar os nossos pecados para que sejamos curados, né? Já houveram momentos na minha vida de eu ajoelhar para dormir. Meu coração não está em paz. E aí, eu sei que fiz algo de errado, mas que não percebi. E orar a Deus. Se eu fiz algo de errado, algo que veio na minha mente, e depois até que vem mesmo, que o Senhor não gostou, eu te peço perdão. Aí isso acontece, eu volto a sentir paz. Entende? É importante buscarmos ter experiência e sensibilidade com o Espírito Santo para vivermos as grandezas de Deus. Vamos para o segundo ponto. Da mesma forma, os homens e as mulheres, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... E aí, você está sendo direcionado por Cristo? Um servo do Senhor tem que ter experiências com Ele. E é claro que não dá para comparar a grandeza de Eliseu do que tem que ser feito com a nossa grandeza. Eliseu era um homem extremamente próximo a Deus. Mas é Ele que nos dá orientação. Quando nós não temos orientação do que fazer, existe um conselho bíblico muito bom que uma vez o pastor me orientou com ele. Provérbios capítulo 11, verso 14. Por favor. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança.
Então, quando você não sabe o que fazer, qual a direção tomar, converse com pessoas sábias, crentes, cheias do Espírito Santo, para você ter uma direção. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Olha que fantástico texto. 2 Reis, de novo, capítulo 5, verso 8 ao 10, 15 e 16. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até o 10. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e separou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Verso 15 e 16. Voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço, aceite um presente do teu servo. Até aí tá bom. Até aí tá bom, o suficiente. Veja só que interessante. Primeiro momento, olha só a direção de Eliseu, do Espírito Santo. O primeiro momento, Eliseu pede para que Naamã, com os comitivos, fosse até ele. Só que ele não recebe. Chega até a porta ali do Eliseu. Eliseu manda um mensageiro. Eliseu não recebe esse homem. Espetacular isso. Olha a direção do Espírito Santo. Se olharmos para a lei de Israel, Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, ali está as leis acerca de um leproso. O que o leproso deveria fazer e o que deveria ser feito com alguém leproso. Simplesmente, o profeta Eliseu, em minha opinião, estava obedecendo a palavra desse Deus grandioso. Enviou apenas um servo e muito, possivelmente, sob orientação para não chegar muito perto dele, porque ele trazia uma doença contagiosa. Ninguém aqui sabe como é que Naamã pegou lepra, sabe? A Bíblia não fala. Mas Deus sabe como Naamã pegou lepra. Em contato com alguém, muito possivelmente em Israel. Deus usava a pessoa de Naamã para entrar em Israel, oprimir Israel, a fim de que Israel se consertasse. É um pensamento meu. E talvez por causa disso também Deus queira ter dado a cura para ele. Só que Deus tinha Naamã na palma de suas mãos, assim como tem a sua. E o controle não da história está nas mãos dele, da nação, de tudo está nas mãos dele. E aí, nesse meio tempo, eis que Deus, através de Eliseu, traça para Naamã um propósito: mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Já disseram histórias que era um rio sujo, cheio. Não tem nada disso. Naquele tempo, não sei nem se tinha ali tecnologia para enviar esgoto para o rio. Os rios Abana e Farfarda eram rios melhores. Mas ainda assim, Naamã ficou super indignado e não queria ir. E o relacionamento que ele tinha, aqueles soldados, era um relacionamento mais próximo ao pai. Chega a chamar general de pai. Pai, vai lá. Só apenas 7 mergulhos. Momento de quebra de orgulho. Porque Naamã precisou despir-se. Procurar um lugar e mergulhar. Não há um significado bíblico, o que significa esses 7 pulos. Primeiro pulo, segundo pulo, nada disso. 7 significa perfeição. Quando ele fizesse aquilo que é perfeito, ele ficaria totalmente restaurado. E eu, como a igreja sabe, eu gosto de olhar o texto, imaginar. Eu imagino Naamã dizendo: não vou. E aqui nós vai lá, pai. Não vou. Não, vai lá, pai. São 7 mergulhos. Ele deve ter dado 1, 2 mergulhos e olhou para trás. Vamos lá, falta 6. Aí ele vai lá, dá o 3º mergulho. Está faltando mais pouquinho. E chega lá no 4º mergulho, olha para trás, de novo, não vou mais não. Falta só 2. Ele mergulha 5. Mergulho 6, olha para trás, é o último. Eu vou. E quando ele sai das águas, a grandiosidade de Deus entra na sua vida.
ele passa a reconhecer que há Deus em Israel. Hoje nós somos Israel de Deus para a face da terra. Há Deus na Igreja Batista Betel em Venda Nova. Há Deus aqui. Certa vez alguém disse: Naamã engoliu o orgulho e a lepra o deixou. Mas aí é diferente. Porque eu não consigo interpretar de outra forma, porque aí Naamã vai lá falar com Eliseu. E agora Eliseu o recebe. O homem estava limpo. Estava curado. Mas ele não aceitou nada de Eliseu. Nada. Porque Eliseu estava puro. Mas tudo aquilo que o leproso toca pode contaminar. Veja o que o texto fala. Pode contaminar a igreja. Assim como Eliseu. Ele não amou o dinheiro. Eu vou dizer já mais o quanto que Eliseu levou. Ele não amou o dinheiro de Naamã. A igreja, assim como Eliseu, precisa amar aquilo que Deus ama. E odiar aquilo que Deus odeia. Vamos para o terceiro ponto, por favor? Vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos. 1, 2, 3 e... Pois é. Sabia que a Mycobacterium leprae, ela pode ficar alojada no corpo de uma pessoa durante 3 anos. E só assim começar a manifestar? Ela vem bem devagarzinho, tornando aquela região insensível. Assim são os pecados não confessados. Os pecados ocultos. Aquele que ninguém viu quando você errou. Aquele que ninguém viu quando eu errei. Aí não confessa. Quando for ver, vai ficando insensível. Geazi, para mim, pareceu ser insensível. Ele parecia até ser grande, mas por dentro pequeno. Andando com um grande homem de Deus. E mesmo assim, parece não ter aprendido com Eliseu. Ele mesmo não conhecia Deus, nem conhecia sua grandeza. Mas você sabia que muitos tomariam a mesma decisão de Geazi? Para resumir aqui, porque a pesquisa já foi feita de um pastor. Eliseu lhe levou cerca de 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro. Sabe quanto que Eliseu estava carregando? Cerca de 4.700.000 reais. Ele queria dar esse dinheiro para Eliseu. Será que você seria capaz de recusar 4.700.000 reais? Ia te ajudar? Aí, Jefe se desespera, não. Eu tenho que ir lá tentar pegar alguma coisa. E ele pede 1 ciclo de prata. E Naamã dá 2 ciclos de prata. Contaminado. 1 ciclo de prata pesa cerca de 35 quilos. Então ele levou 70 quilos de prata. Vamos pensar. Se 340 quilos de prata equivale a 460.000 reais. Abaixo de 460.000 reais por 340 quilos. Dá aproximadamente ali 1.352 reais. Multiplicado por 70. Geazi levou para sua casa. Se fosse converter para o dia de hoje, cerca de 94.640 reais. Te ajuda? Se eu pedir para o pastor assim, levanta a mão, quem ajuda? Todo mundo vai levantar a mão, né? Levantar a mão, o pé, tudo junto. Ajuda. Pois é. Essa é uma ótima forma de ver, irmãos, que a grandeza não está no que a pessoa tem, mas no quanto ela é para Deus. Nós podemos, sei que nós somos uma igreja tão grande, talvez uma igreja de médio porte, não sei nem dizer.
Talvez pequenos para as sociedades, mas grandes para Deus. Talvez a sociedade não veja você não com grande importância, mas Deus te vê como grande. E Deus quer te usar. E Deus quer que você experimente cada vez mais a sua grandeza. O verso 27 vai dizer assim: porquanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. É a expressão de Davi, de Gési. Porque quem quer conviver com o pecado, deixa de experimentar a grandeza de Deus. Ele precisou ir embora da casa de Eliseu. Penso eu que sim. E aí? Quem quer conviver com o pecado não vai experimentar aquilo que Deus tem para ela, para você mesmo. Ao contrário de Naamã, Eliseu disse para ele: vá em paz. Porque Eliseu Naamã naquele momento estava justificando ali Eliseu: olha, mas como teu servo entrar lá na casa de Rimon, que era um deus daquele tempo, porque o trabalho, ele era oficial, né? Então o senhor dele adorava esse deus. Perdoe o Senhor. Ele falou: vá em paz. Eliseu estava muito tranquilo do que fazer na vida de Naamã. Ele não precisou dar orientação nenhuma para Naamã. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus ia orientar o que Naamã tinha que fazer ali. Vá em paz. E nesses 67 anos de igreja, mesmo com dificuldades, assim eu creio, a começar, quem aqui o mesmo tem mais tempo aqui de igreja? Irmão Joel, mas quem aqui? Faz assim para mim. Irmão Joel? É o único aqui? O mais antigo? Quase mesmo fundador, né? Quase. E nesses 67 anos de igreja, mesmo com muitas dificuldades, a nossa igreja sempre terá uma missão para cumprir. Pegando o primeiro ponto. Sempre teve e sempre terá uma direção do que fazer. E sempre precisou evitar a desobediência. E precisou dar lugar à obediência. E sempre pôde seguir em paz. Nesses 67 anos que Deus marca a sua igreja, nós ainda assim podemos e vamos continuar seguindo em paz. Porque nós sabemos que o nosso Deus grandioso é aquele que conduz a nossa história. Eu quero dar um conselho final a você, para nós cantarmos no Ministério de Louvor e orarmos. Obviamente, quando Naamã foi mergulhar, ele procurou um lugar mais fundo. Ninguém mergulha no raso. Pode acontecer um acidente mergulhar no raso. Ele procurou um lugar mais fundo. Isso eu quero converter para mergulhos espirituais. No raso é ter uma vida superficial diante do Senhor, em que a maioria está. É sua rotina, é a mesma oração, é a mesma vidinha de ser crente. Mas no fundo, na profundidade do Espírito Santo de Deus, é onde faz toda a diferença. Onde Deus quer levar você. Ele quer que você mergulhe a fundo nele. Quantas vezes necessárias forem, para você poder experimentar a grandeza de Deus. É mergulhando profundo do Senhor, nele, orando com Ele, adorando Ele, onde as curas vêm, onde os milagres acontecem,
aonde você pode ter uma vida diferente, da qual jamais pensou em ter. Convido agora o Ministério de Louvor para cantar ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto eles adoram, pense nessa importância e de não ficar na superficialidade espiritual, mas você mergulhar profundo nele, porque é ali, é na profundidade, onde podemos experimentar as grandezas do Senhor, e grandezas tais, das quais vocês ainda não experimentaram. Quantas igrejas cresceram depois de fator oração? A maior igreja do mundo, hoje o pastor está com o senhor David Pong-Chu, só cresceu depois de muito orar, e muita igreja em oração. 5 horas da manhã, quando você está dormindo, aquela igreja está aberta em culto, adoração e oração ao Senhor. Se aprendemos a orar mais, a buscarmos mais, Deus fará grandes coisas em nosso meio. Em nome de Jesus. Ministério de Louvor.